Olá, mais uma vez aqui, Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, na cidade de Belo Horizonte. Avançando aqui, estudando o nosso livro Principiante Espírita. Você que já comprou o seu livro, o Principiante Espírita, ok? Página 39 nós estamos agora. Olha aqui, você que comprou um livro igualzinho esse, página 39. Nós entramos aqui agora no item 24. Você pode acompanhar comigo. Vivendo o mundo visível de permeio com o mundo invisível em permanente contato, origina uma contínua reação de um sobre o outro. Estamos falando aqui sobre o espírito, sobre a relação do espírito desencarnado com o espírito encarnado, sobre esse intercâmbio incessante que acontece nesses dois planos, não nesses dois mundos. O mundo é um só, o universo é um só, é nesses dois planos. Então, é um mundo invisível para nós, contracenando o tempo todo, em permanente contato, ok? Com a espiritualidade, o mundo invisível, mais o mundo material. Esse mundo, entre aspas, porque o mundo é um só, são planos. Disso decorre que desde que houve homens, também houve espíritos. E se estes podem manifestar-se, devem tê-lo feito em todos os tempos e entre todos os povos. E se a gente estudar a cultura de qualquer povo, né, de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia, nós vamos ver claramente essa relação entre o encarnado e o desencarnado, né? Entre o ser no plano físico com as entidades espirituais. E não importa o local, muda só a forma. Se você chega numa tribo de índio, tem lá o pajé interagindo o tempo todo com a espiritualidade, com os rituais próprios, com os entendimentos próprios daquela cultura. Mas essa relação acontece. Se você for lá com os hindus, a mesma coisa. Né? Se você for lá no Oriente, lá com os budistas, a mesma coisa. Não importa, durante todo o tempo, desde o primeiro ser que encarnou aqui, esse intercâmbio acontece e estão sendo conduzidos, né, pelo ser humano nas situações mais diversificadas, mas o entendimento disso de forma clara, transparente, didática, indiscutivelmente, veio com Kardec, em 1857, Livro dos Espíritos. Começamos a entender, isso é importante, começamos a entender sem fantasia, sem misticismo, sem magia, entendendo que isso é uma coisa natural. E começando a entender, principalmente, é uma palavra que eu sempre repito, mas ela é importante, os mecanismos que regem esse intercâmbio. Entretanto, as manifestações dos espíritos tiveram enorme desenvolvimento nos últimos tempos e adquiriram um cunho de maior autenticidade porque estava nos desígnios de Deus por termo, ou seja, por fim, a incredulidade e ao materialismo, por meio de provas evidentes, permitindo aos que deixaram a Terra que viesse demonstrar a sua existência, revelando-nos a sua situação feliz ou infeliz. Podem as relações entre o mundo visível e o invisível ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Atuam os espíritos de modo oculto sobre os homens, sugerindo-lhe ideias e os influenciando de modo assintoso por meio de efeitos registrados pelos sentidos. Ou seja, essa influência acontece o tempo todo, a gente nem sabe de onde está vindo. Muitas das vezes nem nos damos conta, mas boa parte dos nossos sentimentos, as nossas intuições, as nossas inclinações, as nossas tendências são potencializadas por entidades, por espíritos desencarnados que estão próximos da gente e a gente não dá conta disso. As manifestações espontâneas ocorrem inopinadamente, de improviso. Frequentemente se dão entre pessoas inteiramente estranhas às cogitações espíritas, as quais, por isso mesmo, não tendo meios de as explicar, as atribuem a causas sobrenaturais. O demônio, o diabo e essas fantasias todas. As provocadas
dão-se por influência de certas pessoas dotadas de faculdades especiais e designadas pelo nome de médium. E aqui tem uma explicaçãozinha aqui no rodapé. A voz médium, em francês, foi criada em 1856, com o sentido usado no espiritismo. Em inglês, foi criada por que nome difícil, Swedenborg. Saiu, foi difícil, mas saiu. Swedenborg, não sei nem se a pronúncia está correta, mas a pronúncia é o que menos importa. No fim da metade do século XVIII. Em ambas essas línguas foi mantida a grafia latina, medium, que é a forma neutra. Tanto se deriva do substantivo medium, quanto do adjetivo de primeira classe, mediums medium. Continua aqui. Como as demais línguas, a nossa consagrou a mesma grafia latina. Desde, porém, que não há gênero neutro em português, os dicionários atribuem o gênero masculino, mas é visivelmente um vocábulo epiceno. Assim, que se trata de intermediário, quer masculino, quer feminino. Penso que se deve dizer invariavelmente o médio, um médium, como por exemplo, João é um bom médium, Dona Maria é um bom médium, e não ela é uma boa médium, e muito menos ainda ela é uma boa média. Bom, conceitos apenas para a gente entender a terminologia. O fato é que médium aqui é no sentido de intermediário, medianeiro. É aquele que serve de intermediário entre o espírito desencarnado e o encarnado. É aquele que empresta temporariamente a sua faculdade para que um espírito se manifeste através dela. Aqui tem que fazer um comentário importante. O espírito não toma o corpo do médium. O espírito não vai lá, arranca o espírito daquele corpo, põe de lado e vai lá, veste aquele corpo como se fosse seu, apartando o titular daquele corpo, né? Daquele acessório, deixando ele de lado e tomando conta. Não existe isso. Então precisa quebrar essa crença. E aquele corpo ele foi tomado, dominado, tirou o espírito dele e tomou conta. Não é isso, não. Não é isso que acontece. O espírito ele se aproxima do médium, do ser encarnado, e através de um mecanismo que estabelece ligação da mente do espírito com a mente do médium, ele faz com que as suas palavras, os seus pensamentos, os seus sentimentos sejam transferidos para o médium. O médium é um receptor. O espírito transmite tudo aquilo que ele deseja para o médium, que recebe e extrapola. Então é assim que acontece. Então, o médium está ali, dono do seu corpo, o espírito continua ali, bonitinho, ninguém tira ninguém, não. De novo, o espírito se aproxima do médium e, através de uma comunicação mental, estabelece essa ligação, passando tudo o que ele sente, o que ele quer falar, o que ele quer dizer, os pensamentos, as sensações, emoções, reações. E o médium, como receptor, traduz isso de forma visível, palpável, factível para nós encarnados, para que a gente tenha acesso. Então, é importante esse parênteses aí para a gente entender como é que funciona. Quer entender mais acerca disso? O livro dos médiuns de Allan Kardec. Eu recomendo. Compre o livro dos médiuns, você vai entender direitinho como isso funciona. Um ponto importante a respeito disso, e que também é interessante a gente destacar, as pessoas chegam no centro espírita e dizem o seguinte: não, eu não posso comprar o livro dos espíritos porque eu não estou pronta para ler. Todos nós estamos prontos para ler qualquer obra de Kardec. Não existe isso. Ah, não, eu entrei a semana passada, então não posso ler livro dos médiuns porque não estou pronto. Está pronto, sim. Todos nós estamos prontos. As obras de Kardec estão aí, codificando a nossa doutrina em uma linguagem acessível, numa linguagem perfeitamente compreensível, e qualquer um de nós pode ler qualquer livro a qualquer momento. Ah, mas é interessante que se estabeleça uma sequência para que haja um entendimento melhor. Sim,
começar aqui com o Principiante Espírita, depois a gente lê o que é o Espiritismo, depois a gente pode ir para o Livro dos Espíritos. Ah, mas se eu quiser comprar o Livro dos Médios e começar a ler, não tem problema nenhum. Quero ler a Gênesis, Céu e Inferno. Problema nenhum. Evangelho segundo o Espiritismo, esse tem que ser livro de cabeceira. Então, não há nenhuma restrição com relação a qualquer livro. A gente no Centro Espírita, em conversas fraternais com irmãozinhos que chegam pela primeira vez no centro, nós já encontramos situações que a pessoa tinha medo. Não, mas já me disseram que se eu comprar um livro dos espíritos e colocar na minha estante, eu vou atrair espíritos para minha casa. A resposta é sempre a mesma. Não precisa livro dos espíritos. A sua casa já está lotada, repleta de espíritos. Você já atrai o tempo todo. Não vai ser o livro que vai atrair, vai ser você. Ah, mas eu preciso ter medo disso? Não, não precisa ter medo disso, não. Só precisa entender o processo e o principal, né? Manter um padrão vibratório elevado, boas práticas, pensamentos positivos, elevados, para que você atraia espíritos que estejam serenos, equilibrados e que possam te trazer boas sensações, boas emoções e seguir adiante no conhecimento. Por hoje a gente fica por aqui, mais uma vez pedindo. A gente pede sempre para você não esquecer. Ajuda a gente a divulgar. Joinha, é sempre bom, é sempre importante. Compartilha com os amigos e inscreva aqui no nosso canal. Obrigado, abraço.